Muito boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Edson Cruxem, da Unipampa. É uma satisfação receber as pessoas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Muito obrigado pela presença. Agradeço especialmente a presença do professor Renato José da Costa, nosso colega da Unipampa, que aceitou o nosso convite para essa conversa sobre o Saara Ocidental, uma situação, um conflito pouco conhecido, ou mesmo desconhecido por completo, mas que envolve uma situação de tragédia humana de grandes proporções. Antes de passar a palavra para o professor Kaiowá, eu lembro que este é o terceiro encontro do Bate-Papo, um evento organizado em parceria entre o Laboratório de Estudos de História do Mundo Árabe e Islã, o LEMAI, e o Laboratório de História Social e Política, LAISP, os dois laboratórios do curso de História da Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão. Nos encontros anteriores, nós tivemos a presença da professora Silvia Feraboli, da URBS, e o professor Mohamed Nadir, da Universidade Federal do ABC Paulista. Lembro ao público que está no YouTube, que a qualquer momento podem participar, colocando comentários ou perguntas no chat. Todos os comentários, todas as perguntas vão sendo repassadas ao nosso convidado. O formulário de presença ele vai ser disponibilizado também no chat, mais próximo do final do encontro. E o encontro de hoje ele fica gravado e disponível também no canal do YouTube. Renato, uma satisfação te conhecer, mesmo que virtualmente. Grato por aceitar o convite, estar aqui hoje conversando um pouco sobre esse tema do Saara Ocidental, que a gente sabe que te é tão caro. Muito obrigado, colega. Passo a palavra agora para o Kaiowá. Boa noite a todos e todas. Antes de mais nada, antes de passar aqui a introdução à fala do nosso querido colega Renato, dizer para todos e todas que nós lamentamos, né? Semana passada tivemos uma tragédia no nosso campus Jaguarão, nós perdemos uma colega, Adriana Pisoni, e sua família, né? Um acidente, né? Uma tragédia muito triste. E nós gostaríamos de fazer, então, essa introdução, uma homenagem a ela, a sua família, e fica aqui o nosso conforto, né, para os familiares. Né? Bom, em 1975, com o final da presença colonial no Saara espanhol, com um arranjo entre o Reino do Marrocos, na Mauritânia, e a Espanha, negou autonomia a essa região e fez iniciar uma guerra por independência. Parte da população do Saara Ocidental foi expulsa do seu território, sendo exilada na Argélia. Desde os campos de refugiados, os Saharaui constituíram a República Árabe Saharaui Democrática e formaram um governo no exílio. Em 1991, foi assinado um armistício sob direção da ONU, que deveria conduzir a um referendo sobre a independência dessa região em relação ao Marrocos. Referendo que até o momento não aconteceu. Após 4 décadas, potências internacionais continuam interferindo no conflito, mas não para propor uma solução, e sim favorecerem política e economicamente, se favorecerem política e economicamente, e para apoiar o silenciamento de um processo colonial que ocorre no Saara Ocidental. O Renato José da Costa é professor do campus Santana do Livramento, vai fazer uma fala hoje com o título Saara Ocidental, a última colônia do continente africano. O nosso colega Renato é graduado em Relações Internacionais pela FAS em São Paulo, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em História Social da USP, e período de estágio na Universidade Internacional de Al-Mustafa, no Irã. É professor de Relações Internacionais da Unipampa, como já falei, no campus de Livramento, coordenador do Grupo de Análise Estratégica do Oriente Médio e África Muçulmana, e autor de livros como Os Ayatollahs e o Receio da República Islâmica do Irã, e República Islâmica do Irã, 40 anos, de Khomeini a Soleimani. Em 2017, o Renato foi um dos produtores, diretores, uma das figuras que executou, junto com o Rodrigo Duque Estrada, este documentário que para nós é sensacional, chamado Um Fio de Esperança, Independência ou Guerra no Saara Ocidental, que está disponível no YouTube, para quem quiser ver. Renato,
Cara, um prazer te encontrar, né? Um intelectual, um militante, um grande companheiro aí em defesa da universidade pública, né? Já há mais de 10 anos a gente está nessa luta, tá? E eu vou te fazer a primeira questão, né? Fica à vontade, né? Mas a Frente Polisário, ela foi criada em 1973, para combater justamente o regime autoritário espanhol de Franco, né? E sabemos que contam com o apoio da Argélia, inclusive para a fundação da República Árabe Sauraí Democrática, a RASD, houve a cedência do governo em Tiduf, né? Como é que tu enxerga a força atual da Frente Polisário? A gente queria saber um pouco mais da estrutura da frente, né? As suas estratégias atuais no combate às imposições do Estado de Marrocos e como funciona a estrutura política de governo. Cara, mais uma vez, seja bem-vindo e muito obrigado. Olá, Kaiowá, muito obrigado pela sua gentil apresentação. É um grande prazer revê-lo e é um grande prazer conhecer o Edson e obrigado por terem feito esse convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Saara Ocidental. O Saara Ocidental é um dos temas, assim, quando nós fizemos o documentário, algumas pessoas diziam que era um tema secreto ou então silenciado dentro do sistema internacional. Poucas pessoas conversam, poucas pessoas entendem. Se você vê um mapa, eu acho que até no Google, não lembro se ele põe a divisão, alguns lugares nem se coloca a divisão, porque o Marrocos alega que ali é o departamento ou o estado deles do sul, né? Então, existe uma demanda muito grande, que a gente vai poder discutir isso no transcorrer, né? Mas eu quero expor a minha grande satisfação de estar aqui com vocês e fiquem à vontade, muito à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Vamos ver se a gente consegue elucidar um pouco mais sobre esse tema, né? Que é um tema, a mim, realmente, você foi muito feliz, eu dizer, muito caro. Eu estudava bastante, sempre estudei o Islã, desde quando eu estava na graduação, mas o norte da África não era exatamente esse país que eu estudava. Eu conhecia a problemática, mas não estudava. E a partir de 2016 eu foquei e depois fiz diversos trabalhos nessa linha, né? Mas eu acho que você traz, nesse teu primeiro questionamento, Kaiowá, você traz uma questão que o papel da Frente Polisário, né? A gente precisaria entender um pouquinho, antes da criação da Frente Polisário, você mencionou em 73, até a década de 70, havia outras organizações que também elas questionavam, né, e já vendo o processo de descolonização da África, questionavam a própria atuação do governo de Franco ali no território que, na ocasião, era chamado de Saara Espanhol, né? E existia uma das grandes lideranças do Saara Ocidental, era um jornalista que se chamava Bassiri, né? Só que esse jornalista ele tinha uma visão de que o processo de transição com o fim da atuação francesa, não, da atuação espanhola no Saara Ocidental, deveria ser gradual, teria que ser um processo lento e gradual. E ele levava essas questões adiante, mesmo que o governo do o governo espanhol ali no Saara Ocidental, ele tinha criado uma estrutura que era bastante segmentada, né? Você tinha os cidadãos espanhóis que tinham um nível, uma classe, né? E depois tinham os outros que eram cidadãos de segunda categoria ali dentro do seu próprio território. Mas eu mencionei esse Bassiri porque até 1970, então eles tentaram um processo pacífico de mudança. Só que em 1970 é exatamente quando ele faz um grande movimento na capital, El Aaiún, e ele vai ser capturado, preso, levado para o deserto e ser assassinado. Depois nunca mais viu o corpo. Aqueles casos de pessoas que são assassinadas, desaparecem e depois eles se tornam um mito também ali dentro da luta do Saara Ocidental. Só que isso foi importante porque, a partir daí, os militantes saharaui, eles perceberam que com aquele governo colonialista, né, aquela estrutura espanhola ali, não seria possível tentar um processo de transição pacífico, né? E foi justamente isso que fez com que a Frente Polisário ela viesse a ser constituída, né? Então, numa das ocasiões que eu tive lá no Saara Ocidental e entrevistei várias dessas pessoas que na época eram todos jovens, tinham
20 anos, 17, 19, era uma garotada mesmo, que decidiu lutar contra o governo espanhol. E ali, é interessante quando você conversa com eles, e ali tinha um pensamento muito forte da esquerda, né? Eu tinha um deles que me falou assim, olha, quando a gente começou, que depois vai começar a guerra em 76, mas ele falou assim, quando começaram os movimentos dos militantes da Frente Saharaui, muitas vezes a gente tinha que deixar as cidades e ir para o deserto, que começava também um processo, que é a mesma coisa que a gente tinha no Brasil, com regimes ditatoriais, que você tem que ter, ou quem vai atuar entra na clandestinidade. E eles diziam assim, a gente não tinha absolutamente nada, só uma bolsa e um livro para a gente ler e saber que a gente está fazendo a coisa certa, que era essa luta contra a estrutura colonial, né? E gradualmente eles foram se estruturando, né? Mas assim, de uma forma muito básica, até porque não tinha nem como ser de uma outra forma, né? E, ao mesmo tempo, o Marrocos já tinha uma estrutura, uma potência, e ele faz um arranjo. Na verdade, no final, né, em 75, quando a Espanha vai decidir deixar o Saara Ocidental, ele faz um arranjo com a Mauritânia e divide, né? A parte norte ficaria para a Espanha, e, aliás, para o Marrocos, e o sul para a Mauritânia. Isso vai desencadear a Guerra de 76 e tudo. E aí, eu acho que isso é importante, porque quem vai falar, quem vai lutar em nome da população saharaui é a Frente Polisário. E ela vai para uma guerrilha dentro da cidade, depois uma guerrilha no deserto, que eles vão se especializar nisso, eles são muito bons, só que ao mesmo tempo que eles estão lutando nessa estrutura de guerra, você tinha o governo marroquino lançando bomba de napalm ali, e tinha uma estrutura toda que já recebia apoio internacional nesse momento. E o que acontece, então? A partir daí, a gente vai vendo o crescimento, o fortalecimento da Frente Polisário. É certo que o Marrocos ele consegue expulsar, né, essas pessoas, eles vão para o deserto, e uma parcela substancial vai para Tindouf, onde você mencionou, porque não tinha condições dessa população viver no deserto ali sem nenhum apoio, né? Eles seriam dizimados. E a Argélia, que também tem uma história de luta dentro da esquerda, uma história de luta contra a colonização francesa, então ela abriu essa possibilidade para receber a Frente Polisário, né? E aí a Frente Polisário vai para o acampamento, ali vai se estruturar um Estado em exílio. Ali que vai ser criada a RASE, né, a República Árabe Saharaui Democrática, né? E tem toda a estrutura, você tem um presidente, você tem ministros, você tem um congresso deles, né, com os parlamentares, tem toda uma estrutura jurídica, é tudo feito no exílio para que eles pudessem levar adiante essa luta, porque aí tem duas questões ali, Caio, quando você traz. Uma é levar a Frente Polisário, ela tem um braço militar, mas é um braço político e é reconhecido como o verdadeiro representante do Saharaui. Tem uma resolução da ONU que deixa muito claro que eles falam em nome do Saharaui. E, por outro lado, existem algumas instituições que só participam estados, como a ONU, como a própria União Africana. Então, a RASD, ela atua dessa forma, né? Então, o processo de guerra que você mencionou, que vai até 91, em 91 eles começam a ter uma negociação, porque aparentemente, se fosse feito o referendo, certamente o referendo era o seguinte, era uma questão muito simples, né? Se as pessoas que estavam vivendo na parte ocupada do Saara pelo Marrocos, se eles tinham interesse em ser independentes, né, um país independente, ou se eles queriam viver com entre aspas, uma autonomia, mas serem um estado um território do Marrocos. Só que todo esse processo de 91 até hoje, sempre aí tem diversas questões que foram colocadas nesse processo para que esse referendo nunca fosse feito. Inúmeras dificuldades, né? E, nesse sentido, então, nós temos uma RASD atuando dentro da União Africana, nós temos questionamentos dentro da ONU, mas você sabe que é dentro do Conselho de Segurança que se decide isso. Então, quem decide ali são aqueles países que têm direito a veto, sim, e acabou.
né? Então, hoje a Frente Polisário, ela continua atuando, ela tem um braço militar ali dentro, um braço político, e ela atua em comunhão com a RASD. São dois organismos que controlam ou governam, né? Apesar de ter um governo específico já instaurado da RASD. Não sei se eu divaguei demais aqui, Caio, às vezes eu fui muito longe, não sei. A joia. Perfeito, está tranquilo, não devagou em nada. Uma característica que nos chamou a atenção, que aparece no documentário, Renato, é essa relação que a República Sahraui vai acabar mantendo com Cuba, né? Principalmente nessa relação com a cultura, fornecendo apoio, estrutura em termos de educação. Como é que atualmente está essa relação, né, com Cuba, agora nesse período pós-Castro e essas tentativas de desestabilizar o governo da ilha? Esse apoio, essa relação, ela se mantém, ela se transformou? Então eles mantêm a relação, mas a gente tem que pensar que isso demanda recursos, né? Se a gente pegar o período anterior, desde a década de 70, há uma grande maioria da população sarauí que ela foi formada nas universidades de Cuba. Muita gente ia para a Espanha, mas Cuba foi aquela que abriu o espaço. Então, desde pessoas que se formaram em cinema, tem um curso de cinema lá nos acampamentos, lá em Tindouf, que é fantástico, simples, mas os caras produzem umas coisas muito interessantes, o coordenador foi formado em cinema lá. Mas os médicos, então todo mundo ia para Cuba, às vezes eles iam criança para Cuba para fazer esse processo de formação, né? E só que demanda recursos, né? Então depois até quando há o fim da Guerra Fria, depois vai ficando cada vez mais, o governo de Fidel vai ficando cada vez mais pressionado, então ele tem dificuldade em manter um apoio, assim, que assim, a gente não vai dizer que a Cuba nunca colocou dinheiro ali no Saara Ocidental, ele oferecia condições para que as pessoas tivessem uma formação e isso repercutia numa vida melhor, né? Então, você tem uma estrutura médica, é simples, mas são médicos que foram formados, são sarauís que foram formados em Cuba e voltaram para trabalhar ali. E no documentário você mencionou, porque tem também uma escola, que é uma escola que eles têm uma preocupação, essa é outra questão interessante, de preservar a língua, o idioma, né? Porque eles falam o árabe, eles falam o hassaniya, que é uma variável do árabe, que aí é bem o idioma deles, e eles falam espanhol. O espanhol é interessante porque, apesar de a gente poderia dizer, mas esse é o idioma do conquistador, né? Mas ali não, foi assimilado como uma questão de idioma de identidade. Só a população mais velha fala o espanhol. Então, existe uma lacuna, né, de uma população mais jovem que acabou se perdendo com esse idioma, né? Isso tem um processo que acontece na território ocupado, mas nos acampamentos, o que acontece é que Cuba e também a Venezuela, numa época, eles abriram escolas ali dentro dos acampamentos para que as pessoas pudessem aprender espanhol, né? Para poder preservar o idioma e a identidade do pessoal, né? Então, o que hoje que a gente vê é uma redução muito drástica desse apoio devido aos recursos, mas politicamente continua tendo o mesmo apoio, porque são todos engajados e manados na mesma luta, né? É uma luta contra a colonização, né? Eu não mencionei no início, mas até hoje não está resolvido. O Saara é um estado em processo de descolonização, não mudou o status dele nunca, né? E não existia nenhum país que reconhecia o Saara Ocidental como um território do Marrocos, até o Trump ter feito isso em 2019. Então, 19 ou 20, né? Quando é o último ano dele ali. Então, até 2020, então não existia isso. Então, o que a gente vê, e não foi só, existiam outros países, além da Argélia, teve até um período que a Líbia, ela apoiava, porque a Líbia teve um período que ela apoiou diversos países
dentro da África, no intuito de lutar também contra a colonização externa, né? E aí eles tinha pessoas que foram também se buscar formação na Líbia, é que depois vai haver uma ruptura por outras questões políticas, mas então esses países e alguns outros, né? Na Espanha também eles iam. É interessante a relação com a Espanha, porque o governo mantém uma posição muito dura com relação à autonomia e à soberania do Estado, mas a população espanhola, elas vêm de uma outra forma, elas têm uma relação muito mais afetiva e reconhecem os direitos dos sarauís, né? Então, há um conflito bastante duro entre eles. Mas Cuba não. Cuba, eu reitero, eles continuam dando todo o apoio possível para as pessoas se formarem. Só não tem hoje recursos, né? Exato. Então, as pessoas que podem ainda vão para lá, estudam, mas hoje a gente sabe até que esses embargos, que evidente são com intenção de destruir Cuba de uma forma e virar outra vez o que era antigamente, antes da Revolução Cubana, né? Mas dificultam bastante esse apoio. Mas eles continuam ainda dando esse apoio básico. Eu me lembro que aquela professora que a gente entrevista no documentário, a gente entrevistou no dia seguinte à morte do Fidel Castro. Era uma coisa assim tão forte, era um negócio... O Rodrigo, que entrevistou, ele fez uma pergunta para ela sobre o Fidel, ela desmontou, porque ela via, né, o projeto. Ela falava assim, por que a gente veio aqui? A gente não veio aqui porque ninguém vai até o Saara Ocidental para ficar rico, para ganhar dinheiro. As pessoas vão porque elas têm um ideal, e o ideal deles é levar a educação. Eles foram lá para ensinar as pessoas, ensinar tudo, não é só o espanhol, eles dão aula desde trigonometria, ciências biológicas e tudo, até o idioma espanhol, né? E eles falaram, não, a gente vem. É nossa obrigação como revolucionário. Cara, você para e fala assim, pô, o que eu estou fazendo, né? Então, é muito bonito, cara. Mas te digo que hoje eles estão um pouco com mais dificuldades, Edson. Sensacional, Renato. E é por isso, né, que as estratégias para tentar sucumbir à ilha, né, mobilizam tanto essas potências capitalistas, né, imperialistas, né, porque é impressionante, né? Assim como, por exemplo, chama muita atenção a abordagem hoje na noite, né, o título da tua fala, né, que o Saara Ocidental, a última colônia do continente africano. É um tema, assim, eu e Edson conversava na semana passada, que pouquíssimas pessoas manjam ou conhecem, né? Pô, a gente está falando, essa expressão, né, a última colônia do continente africano, isso tem um peso muito impactante, né? E aí você vai para lá, né, embalados, né, ou junto com o documentário de vocês, e nós encontramos essa estrutura de apoio do governo de Cuba, né, que é fundamental, não só para o Saara Ocidental, né, como para outros países, como também para o próprio Brasil, né, mais que esses governos reacionários façam todo um discurso de desvalorização do apoio do governo cubano, nós devemos muito ao apoio de Cuba, né? E aí eu vou entrar em outro assunto, né? Mas falando ainda dessas potências imperialistas, né? Se tu me permite, que é a outra questão que a gente organizou para te colocar. Atualmente, né, e é interessante, né, 2/3 do território que seria o Saara Ocidental estão ocupados por Marrocos, né? E administrados por Marrocos. E é o litoral, né? E a população sarauí, ela está empurrada para o deserto, tá? E conta com o apoio a essa ocupação do Marrocos, né, dos Estados Unidos e da França, por exemplo. Né? Os próprios Estados Unidos, em 2020, tu estava comentando isso, vão reconhecer essa pretensa legitimidade de ocupação, né, por Marrocos, né, a partir de uma mediação. Né? Marrocos, então, neutralizaria, né, os enfrentamentos com Israel, né? Então, a gente vê, assim, muito impactante esse tripé Estados Unidos, Israel, Marrocos. O próprio muro, né, o documentário que vocês realizaram, ele é forjado com apoio da tecnologia israelense, né? E, então, te fazer essa questão, então, como é que tu realiza essa leitura do tripé, a influência desse tripé, Estados Unidos, Israel, Marrocos? E, por favor, já que nós estamos com uma outra gestão de governo dos Estados Unidos, com o governo Biden, né? Como é que tu enxerga a diplomacia do governo Biden na região? Beleza. Eu acho que essa questão que você trouxe primeiro da cisão, né, do Estado é fundamental. E a população que vive, a gente fala território ocupado, essa parte do litoral, né, o território ocupado,
que deve ter mais ou menos, eu não tenho números exatos, mas deve ter quase uns 300 mil habitantes sarauís, só que a estratégia do governo marroquino foi quase fazer uma limpeza étnica, né? Então, ele manda muita população do Marrocos para lá, isso desde 76, que tem um movimento que ele fala, que ele faz, que chama Marcha Verde, que é para ocupar. E até alguma questão relacionada à educação que eu acho importante mencionar. Nesses territórios ocupados, as pessoas não estudam espanhol. Lá eles são obrigados a estudar o francês, né, que já é a língua, não é oficial, mas as duas, né, o francês e o árabe, que é do Marrocos. E também as pessoas que querem fazer um curso superior não tinham, até 2017 não tinha universidade, eu acho que não tem ainda. Então, eles faziam uma espécie de um ensino médio, depois vinha uma espécie de um college preparatório lá, e para eles fazerem universidade tinham que ir para Marrakech, para Rabat. Então, era uma tentativa de você incutir nessa população jovem toda aquela identidade marroquina, né? Eles lutam contra isso, mas quando eu entrevistei o pessoal lá, nenhum deles falava mais espanhol, os jovens nenhum, só francês e árabe. Então, e essa população que vive ali nesse território ocupado é muito reprimida, violentamente, mas violentamente. Existem canais do YouTube que eles mostram a ação da polícia marroquina, é pavorosa. E por mais que a gente... eu vou começar misturando um pouquinho para mostrar o papel desses atores. Por exemplo, você mencionou a França, né? A França, ela por diversos momentos, ela teve membros na MINURSO. MINURSO foi a missão de paz que foi constituída em 91 para fazer o referêndum. E ela não pode fazer, ela não pode, violações de direitos humanos, ela não tem essa atribuição. Ela não pode constatar, verificar nada de violação de direitos humanos, né? E aí, numa das entrevistas que eu fui fazer com um embaixador francês aqui no Brasil, na verdade, ele não era embaixador, ele era um diplomata, mas ele respondia pelo embaixador na ocasião. Eu perguntei, mas por que a França não faz nada se a gente tem essas constatações constantes de violação de direitos humanos? Ele falou, nós não sabemos de nada. Eu falei, não é possível. O senhor nunca ouviu falar que está tendo violação de direitos humanos no Saara Ocidental? Eu peguei meu celular assim e falei, olha, tem aqui, eu posso te mostrar no vídeo. Ele falou, não quero ver, não existe isso lá. Eu falei, mas vocês não tiveram soldados na MINURSO? Tivemos. Ele falou assim, eu falei, mas eles nunca reportam nada para o governo francês o que acontece lá? Não reportam, eles estão pela ONU. Eu falei, gente, ele me tratava como um autêntico idiota, né? Mas como era uma entrevista e eu tinha depois que analisar o discurso do cara, então eu deixei ele fazendo assim. Então a França, com relação a essa questão da violação de direitos humanos, ela é uma das que proíbem mesmo que haja alguma alteração da MINURSO com relação a isso. Ela não pode fazer essa verificação. Até hoje, eu não sei se saiu a votação. Hoje eles iriam, porque o mandato da MINURSO foi estendido até dia 31 de outubro, porque sempre vai sendo reavaliado e tem que ser estendido. E eles estavam tentando fazer uma alteração para que ela também pudesse fazer essas constatações de violação de direitos, né? E aí entra um pouquinho o que você mencionou sobre o Biden. O Biden sofreu uma pressão com relação a isso para que ele reavaliasse a postura do Trump, porque o Trump estava totalmente vinculado aos interesses israelenses, né? E aí você trouxe uma outra, que essa questão vai tendo muito desdobramento. Se eu enrolar muito, depois vocês me perguntam de novo, porque ali no norte da África é conhecido como uma região que tem pela facilidade de acesso à Europa, e eles dizem que é onde transitam os jihadistas, né? Os prováveis terroristas, eles transitam. E um dos países que seria um tampão é o Marrocos. Então, o Marrocos conteria esses países. Então, o Marrocos ele faz um jogo com os Estados Unidos e com Israel, que fala, olha, se vocês não me apoiarem, então aqui a gente vai liberar, deixa passar, né? Eles vão fazer vistas grossas, né? E isso, em tese, fragilizaria vários países da Europa, né? Então, essa é uma das razões, né? Então, o Trump, ele apoiou, mesmo quando, durante a eleição, houve apoio do rei marroquino a Hillary Clinton,
O Trump passou por cima disso e falou, não, meus aliados são Israel interessa essa relação muito próxima com o Marrocos, e aí, além desse apoio técnico e tecnológico, e também com armamentos, com tudo, com vigilância a partir de drones. Então, eles financiam muito dessa repressão israelense, né? Vendem também aqueles canhões, que até o governo de São Paulo também comprou de reprimir a população com aquelas armas de água violentíssimas. Tal. Então, eles vendem toda essa estrutura para o governo marroquino. Então, hoje a gente está nesse debate. O governo Biden está sendo pressionado para que, primeiramente, os Estados Unidos recuem daquele reconhecimento do Saara Ocidental como um território marroquino. Né? Só que o Biden também é suscetível aos lobbies israelenses. Ele não é um cara que tem uma autonomia, como todos os presidentes sofrem pressão. Né? Então, eu acho muito difícil que a MINURSO aceite fazer essas... me falta a expressão, mas constatações de violações de direitos humanos. Porque isso aí tem em todo lugar. Tem em todo. É assim... É muito fácil. E aí, se eles constatarem isso, eles vão ter que tomar providência com quem é esse repressor, né? Quem é esse agente que gera essa violência toda. E é notório, quem faz isso é o Marrocos. O Marrocos, ele fez isso durante a guerra, tem relatos de tortura, né? No documentário a gente colocou alguns relatos ali, mas tinha outros muito mais violentos que a gente acabou não colocando. E depois disso, eles têm uma polícia que atua no Saara Ocidental, na área do território ocupado, que é uma das mais violentas do mundo. Né? Para vocês terem uma ideia, assim, vou falar brevemente, depois vocês me interrompam no meio. Para ir para o Saara Ocidental, então eu entrei no Marrocos, primeiro eu pedi autorização aqui para a embaixada, se eu poderia ir até o Saara Ocidental. Eles perguntaram, mas eu queria um visto de pesquisador, né? Aí eles perguntaram, mas o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou conhecer o espaço, né? Ele falou assim, mas não precisa de visto para entrar, porque o brasileiro pode entrar no Marrocos sem visto, né? Pega só na entrada. Aí eu falei, não tem problema? Eles falaram, não tem problema, você pode fazer o que você quiser, você conhece Marrakech e tal. Aí eu falei, eu quero ir ao Saara Ocidental. Ele, mas por quê? O que você quer fazer lá? Aí começou nessa questão do que eu falei assim, olha, se vocês precisam do visto? Ele falou, não precisa, vai. Então, só que já me alertaram que não era para eu ir de avião. Então, eu fui, conheci, tinha umas ações lá em várias cidades, depois eu fui até Marrakech, entrevistei aquelas pessoas no vídeo, eu entrevistei algumas em Marrakech, os jovens lá, a menina que fala da violência nos olhos dela, tá, uma coisa assim. Foi tudo escondido. Para entrevistar essas meninas, eu troquei o WhatsApp com outras pessoas do campus, e aí eles me disseram, quando você chegar em Marrakech, parecia coisa de filme de suspense, você pega um táxi até tal lugar, você desce ali, você vai, pega um ônibus, segue a tal lugar, você vai encontrar uma farmácia, tem uma pessoa que te espera, que vai te levar para um lugar. Eu falei, é brincadeira, isso está de brincadeira. Isso em Marrakech, né? Aí fiz tudo isso e era verdade. Fizemos as entrevistas numa sala fechada de uma casa, depois eu fui embora, eu falei, aí agora eu vou para o Saara Ocidental, vou lá para Layun. Eu vou pegar o voo amanhã. Ela falou, não vai de voo, não, eles vão dificultar a tua entrada. Vai de ônibus. Aí eram 17 horas, uma coisa assim. Aí peguei esse ônibus que atravessa tudo, vai de Marrakech, vai para o litoral. Aí quando passa a fronteira do Marrocos para lá, começam os checkpoints. Eu era o único estrangeiro, né? Eu já fiquei no primeiro lugar do ônibus, porque eu sabia que não ia atrapalhar. Em cada checkpoint, o primeiro eu desci, eles pegaram meu passaporte, perguntaram as coisas, perdemos 10 minutos. No segundo, a mesma coisa, levou 20 minutos. No terceiro, meia hora. E no quarto, que estava já quase chegando lá em Layun, aí ele desceu, eu desci do ônibus, fiquei na sala do cara, o cara, o que você vai fazer aqui? Eu falando aquela mesma coisa, vou conhecer, não é? Aqui não é Marrocos? A gente não pode andar para Marrocos em todo lugar? Ele falou, mas aqui é diferente. Eu falei, mas me disseram que pode ir para qualquer lugar aqui. Ele falou, não, aqui não pode. Eu falei, bom, mas então tem que... Aí ele queria saber, ele falou assim, você tem amigos em Layun? Eu falei, não. Ele falou, abre o teu Facebook. Eu falei, de jeito nenhum, cara. Eu não abro, mas nem a pau, né? Aí ele pediu meu celular, mas também ele talvez não tinha nada, ele não conseguiu abrir, né? Eu não dei desbloqueado, né? E ele começava a fazer pressão e perguntava, você vai ficar em que hotel? Eu falei, nesse. Você vai isso, com quem que você vai, quem vai te buscar, quem isso, quem aquilo outro.
o tempo todo, essa pressão, eu fiquei lá, eu acho que eu fiquei mais de 1 hora ali nesse último. A hora que eu entrava no ônibus, os passageiros já me olhavam assim, falavam, cara, esse cara fudeu a viagem. Né? Uma viagem que era para levar 17 horas, levou 20, né? por culpa desse estrangeiro. E aí, tinha um amigo que já me disse, ele ia me buscar, ia encontrar comigo lá no hotel. Eu já mandei mensagem dizendo que não vai porque eles estão me olhando. Aí ele falou assim, então, quando você chegar no hotel, você vai ver que já tem policiais à paisana lá. E ele explicou como era, e de fato era. Né? Então, eles já tinham... Eu achava isso tudo insólito, pessoal. Era uma coisa assim, eu falei, eu nunca imaginei que eu fosse viver um negócio desse. Aí eu cheguei no hotel, fiz check-in, fui para o quarto, aí esse cara que eu ia me encontrar com ele me mandou uma mensagem, falou, desce, vamos tomar um chá aqui, você vai ver que os policiais vão estar aqui, só que a hora que eu falar, vamos, você larga tudo e a gente sai correndo. Eu falei, não é possível. Está virando brincadeira isso aqui, eu não estou acreditando. Aí eu desci, falei com ele, cumprimentei, aí ele falou, tomando um chá, ele falou, deixa o chá, vamos embora. Aí eu saí rapidinho, a gente entrou num carro, e aí ele saiu louco pelas ruas, assim, de repente a gente viu o outro atrás, né? Aí ele entrava numa rua, numa outra, tal, trocou, a gente trocou, pegou uma moto, e aí ele me levou numa casa onde a gente fez as entrevistas. Gente, eu falei, isso é uma coisa que eu não acreditava, eu não conseguia ver isso na minha vida, gente. E aí eu entrei naquela casa e os caras me perguntaram, quantas entrevistas você quer fazer? Eu falei, todo mundo que puder vir. Ele falou, então se prepara. A gente começou, era umas 3 da tarde, terminou 3 da manhã. O pessoal ia entrando e contando essas... Cara, e é pesado, não é uma coisa fácil, são histórias, assim, dilacerantes, de violência em cima de violência e tal. E aí, fiz todas as entrevistas, ele falou assim, então agora se prepara que eles vão te devolver. Porque aqui não precisa nem comprar passagem de volta. Quando você chega... E tinha um dos rapazes que eu entrevistei que falou que fazia 2 anos que não entrava nenhuma mídia lá. E não entrava porque eles não deixam. Só entra quem eles querem mesmo. Né? Aí eu fui, era 3 da manhã, chegando no hotel, ele me deixou longe, falou, vai andando, você vai andando, na hora que você entrar. Aí eu entrei, fui pro quarto, já sentei, assim, eu vi os 2 caras lá embaixo. Eu falei, caralho, desculpa, eu vou ser deportado, cara. Mas aí eu dormi, acordei no dia seguinte, não fui deportado, achei uma coisa meio esquisita. Eu acho que, como eles não me viram de onde eu vim ou de onde eu fui, talvez isso não tenha pesado, né? Aí eu tirei o cartão de memória da minha máquina de filmagem, coloquei no capuz, assim, costurei, tudo secreto. Cara, eu achava uma loucura aquilo. E fui assistir um jogo no estádio. A hora que eu fui, peguei a câmera assim, aí já chegavam seguranças, pegaram meu passaporte, ficava vendo as fotos, tudo. Cara, foi todos os dias que eu fiquei. Fiquei 5 dias ali nesse lugar, fui até o litoral para ver onde eles faziam a questão do potássio e tal, que eles... Potássio? Não, é o fosfato, perdão. Fosfato que eles retiram dali. E ali, e eles atrás, sempre 2 pessoas me seguindo. Então, cara, eu falei, isso aqui é um estado policial, né? Eu não sofria violência efetiva, mas qualquer coisa que eu fizesse, eles me prendiam. Então, é esse estado que eu, como estrangeiro, eles não tocaram em mim. Mas os sarauís, esses são... É brutal. Gente, são histórias que você fala, isso aí é desumano, cara, é desumano. Não dá para aceitar que alguém exerça uma dominação sobre um povo dessa forma. Mas estendia. Se eu respondi tudo, Kaiowá, eu fui nessa história. Um estado de vigilância, controle constante, coisa de filme de espionagem, né? Incrível. Exato. Professor de Relações Internacionais, espião. Um curso prático intensivo de espionagem para poder desenvolver o trabalho. Cara, incrível, assustador, Edson, assustador. E você vai despreparado. E eles falam que e os jornalistas que entram lá, eles, no primeiro dia que eles pegam na entrevista, eles deportam. Por isso que nem precisa comprar passagem. Exato. Antes de eu passar para a próxima pergunta, num dos entrevistados aparece a informação de que qualquer tentativa de mobilização na rua que os sarauis tentem fazer, eles estão constantemente sendo observados e a polícia já dispersa imediatamente. Então, não tem a possibilidade de, efetivamente, a manifestação ganhar corpo, né, e se apresentar. Então, existe uma condição de vigilância constante que parte do princípio que é cortada pela raiz. Qualquer tentativa de demonstração de insatisfação,
É bastante impressionante mesmo. Existem Renato... policiais à paisana lá, a maioria deles, eles estão dentro dos bairros, estão em todos os lugares, então, qualquer mobilização. E fora o serviço de inteligência marroquino, que atua ali com, assim, eu não sei te dizer, mas eles ficam sempre sabendo. Então, isso que você falou, tem vários vídeos, qualquer mobilização mínima, a polícia vai com uma violência excessiva. Renato, eu gostaria que falasse um pouco sobre as mulheres sarauis, certo? Elas demonstram ter um certo protagonismo em todo esse processo de resistência e de busca de constituição dessa nação. O que nós gostaríamos de saber é se a forma que vocês identificaram, que aparece no documentário, esse protagonismo, vocês já foram para lá tendo isso em mente, em abordar essa presença, em abordar essa participação feminina nesse processo, ou foi algo que apareceu quando vocês já estavam lá? Né? Então, seria basicamente que falasse um pouco sobre o lugar da mulher nessa luta, né, nessa sociedade. Uhum. Esse foi uma outra questão que chamou muita atenção. Lógico, quando eu e o Rodrigo, a gente vinha estudando há algum tempo já, pelo menos mais de um ano, ele até mais do que isso. Então, eu conhecia, através de bibliografia, fala-se muito do papel da mulher sarauí, que é diferenciado, que dentro dessa lógica do Islã, ela também tem... ela é muçulmana, mas é um papel diferenciado, que eles tratavam como um papel diferenciado. Então, uma coisa é eu ter uma perspectiva acadêmica, uma perspectiva literal, porque eu tinha algum romance que falava sobre isso, mas eu já conhecia a história. Por exemplo, quando os sarauís eles vão para a Argélia, que monta o campo de refugiados, então uma grande porcentagem, a maioria, vai de mulheres e crianças. E quando chegam, porque os homens ainda continuam na guerra no deserto, né? Então, tinha mulheres também que lutavam, mas a maioria mesmo das mulheres ficou nos campos de refugiados que foram constituídos. E aí eles têm muito das lendas, né? Que naquela época eles chegaram, não tinha absolutamente nada, era deserto. Eu falava que as mulheres faziam as tendas com as roupas tradicionais delas, né? Que para proteger um pouco as crianças. E depois isso tem um aspecto mitológico, mas, de fato, essas mulheres que tiveram que estruturar os acampamentos e depois elas se tornam as vozes, né? Se tornam as mulheres que vão administrar esse acampamento enquanto acontece a guerra, né? Então, elas já começam a ter esse papel diferenciado, né? E quando a gente chega lá, de fato é isso. Por exemplo, ali a gente fala de um campo, mas são cinco separados ali, né? Tem 5 deles dentro de um grande território. E os que eu fui, eles eram administrados por mulheres. As mulheres, elas fazem parte também dentro da estrutura da parlamentar, tem muitas mulheres parlamentares. Você vê a mulher em diversas instâncias, mas quando a gente entrevistou também uma mulher que ela é a maior representante da luta da causa das mulheres, e ela é muito realista. Ela falou assim: a nossa sociedade é diferente, mas ainda precisa mudar muito. Por exemplo, tem questões que nos chamavam a atenção. Você não tem violência contra a mulher. Esse não existe ali. É uma questão da identidade deles. É uma forma... E não é uma propaganda isso, mas que a gente conversava com outras pessoas. Eu falei, quando eu fui no pós-doc, eu andei e falei com tanta gente ali. E, na verdade, elas ratificam essa perspectiva, que há um respeito, ainda do homem, não existe a violência familiar, não existe estupro, não existe isso, e a gente eu não posso, não tenho dados para contestar isso. Tudo que eu tenho de comprovação empírica diz que tudo isso é fato, é verdade. Não existe esse tipo de violência, né? Então, e as mulheres falam isso também. Elas dizem assim: ainda existem desequilíbrios, né? Dentro das tarefas familiar, de casa, as mulheres ainda têm mais trabalhos do que os homens. As mulheres ainda cuidam das crianças e ainda têm trabalhos extras. Os homens ajudam, né? Aquela coisa, os homens ajudam, mas ainda existe esse processo. Agora, a forma com que a mulher se posiciona, isso eu vendo
nas casas que eu fiquei em 2 casas em momentos diferentes. A mulher ela tem uma força, uma participação distinta, né? E a gente está falando de um campo de refugiados, uma situação muito precária, né? E elas tomam a frente, então elas exercem o papel de a mulher tradicional, é horrível falar isso, mas é aquela que é a dona de casa, que cuida dos filhos, só que ela faz isso, ela ela atua politicamente e ela é uma mulher religiosa, porque o uso das vestimentas dela não impedem de fazer nada disso. Elas usam o véu e toda aquela roupa por uma questão religiosa e uma questão do local que eles vivem, né? Então, você vive no inverno ali, na verdade é uma região desértica, o vento o tempo todo, areia e frio, então você tem uma mistura de uma vestimenta que reflete as necessidades da pessoa e, ao mesmo tempo, é a religião. Então, a religião não impede dessas mulheres exercerem o papel que elas quiserem, né? E eu entrevistei também alguns líderes religiosos e eles falam exatamente, eles exaltam essa questão das mulheres. Então, isso foi muito novo para mim, Edson. Eu cheguei ali imaginando que eu ia encontrar mulheres, uma sociedade diferenciada. De fato, o que eu pude perceber, porque não era o nosso objeto de pesquisa, né? E a gente sabia, mas como também o documentário ele tinha tópicos que a gente tinha que abordar, então a gente abordou assim de uma forma, pode ser que tenha, certamente existem estudos mais profundos sobre isso que poderão responder essa questão melhor. Mas depois, quando eu fui no pós-doutorado, eu fui com uma outra ex-aluna minha, que ela ficou um período lá, e aí ela me disse, ela compartilhou comigo, falou, existe um papel preponderante da mulher, mas não está resolvido. Essas mulheres elas não estão satisfeitas e elas vão à luta para conquistar mais espaço, né? Então, eu achei uma sociedade distinta. Eu, sinceramente, eu acho que nós estamos muito distantes daquela realidade. E eles estão vivendo num deserto, não tem esgoto, não tem absolutamente nada de estrutura, você recebe, a grande maioria dos alimentos é de doações de organizações internacionais, só que é tudo dividido certinho por quantidade de pessoas na família, né? Então, todo mundo recebe, se é pouco, todo mundo recebe pouco, mas e essas mulheres organizam tudo isso. Você encontra em todas as partes da estrutura estatal. Sensacional, Renato. Tá ótimo, cara. E eu acho que a Frente Polisário, ela carrega esse processo formativo, né? Aparece muito essa caracterização no documentário de vocês, né? As relações com Cuba, todo o processo de formação política na resistência, né? Acho que isso é interessante porque está muito presente em todos os relatos o papel formativo, né? De discutir isso, né? Inclusive, é uma sociedade certamente patriarcal, mas que o tempo inteiro se convida a se repensar, né? As mulheres falavam muito isso nos relatos do documentário. E para nós, quando o Edson te fez essa questão, a gente ficou pensando, será que esses caras eles já sabiam disso ou chegam lá, como você falou, né? Às vezes impõem uma hierarquia, né? Que as sociedades nas Américas, por exemplo, comparado ao Saara Ocidental, podem ser mais progressistas em relação a essas relações de gênero. E a gente vê que não, daqui a pouco você chega lá e, não é isso, né? E é mais naturalizado, Caio, é uma coisa assim, essas mulheres, elas já têm o papel delas reconhecido, por isso que eu acho que aquela questão da violência é muito importante. Eu acho que quanto mais o homem reconhece a mulher, né, o papel dela, a relevância dela, você não vai partir para uma brutalidade, que é uma questão, assim, pré-histórica, de um ser animal, isso, né? Então, a violência, ela deixa de... Eu acho, agora estou divagando, eu acredito que vai reduzindo esse nível de tensão, né? E eu acho que as mulheres, elas estão bastante avançadas, não seria, mas é uma visão progressista mesmo que você trouxe ali, e para a gente é um tapa na cara, viu, Caio? É um tapa na cara que você chega ali e fala, uma sociedade que podia ser tudo ruim, que muitas vezes a gente atribui, lógico, isso aí é superado, mas as pessoas falam em locais de pobreza, de dificuldade, a violência vai preponderar. Ali não. Ali você não tem a violência se sobrepondo ao ser humano, mas aí é a construção também política, né? Essas pessoas que estão lá, e aí só estendendo um pouquinho, Caio, eu lembro que nós
perguntava para a garotada, falava assim, mas por que você está aqui nesse lugar? Porque a maioria deles, se quiser, vai para a Espanha, vai embora, vai morar, vai se integra ao Marrocos. E eles falaram assim, não, a gente está aqui porque aquela terra é nossa, aquele território é nosso, e a hora que a Frente Polisário disser vamos enfrentar, a gente pega nossas armas e vai. Né? Então, aquilo que eu falei no começo, uma garotada de, sei lá, às vezes 19, 20 anos, é mais velha, mas que nunca nem pisou no Saara Ocidental, nunca nem sabe o que é, não sabe, nunca pisou, mas conhece isso, uma referência, isso vai sendo construído e passando de geração em geração. Então, eles dizem que eles podem ficar a vida inteira fora, mas eles vão um dia voltar. Isso é também uma razão, porque eu perguntava, mas por que vocês não se estruturam aqui, montem casas mais bem estruturadas, melhores? Ele falou, isso aqui não é nosso. A gente vai embora, a gente está de passagem. São 40 anos, mas a gente vai embora daqui. Então, não faz sentido você criar raiz. Cara, era cada coisa assim que você ouvia, que eu falava, pô, a gente é um povo talhado na luta. Saravá, sensacional a formação política, a luta contra o fascismo, né? A resistência por soberania, né? Muito interessante a formação política contundente. Cara, falando de formação política, de resistência, nós vamos agora para a tragédia que se encontra o Brasil. Uma tragédia de um governo genocida, com relações diplomáticas que são um fracasso, né? Que são, inclusive, motivo, infelizmente, até de piada. Tá? Quando vocês realizaram o documentário em 2017, aliás, o documentário é sensacional, porque vocês vão... aquelas primeiras imagens em Brasília, vocês dentro do Congresso Nacional, é muito legal, né? Então, é 2017, é uma conjuntura já após o golpe parlamentar, com apoio da mídia e da imprensa, né, hegemônica na época, em cima do governo da Dilma Rousseff, né? Mas, mesmo sendo em 2017, no governo golpista do Temer, até chegar nesse perverso governo genocida do Bolsonaro, eu estou qualificando mesmo, que é fundamental qualificar, a gente se tornou contundente essas posições conservadoras, né? E as relações diplomáticas elas se tornaram ainda mais radicais no campo conservador. Então, a gente queria que tu comentasse um pouco algumas questões em relação das relações do Brasil. Por exemplo, até 2017, Brasil e Argentina eram um dos únicos nas Américas que não reconhecia a soberania do Saara Ocidental. Tá? E isso não mudou. Tá? E é interessante que chama a atenção que 2017 é depois dos governos do Partido dos Trabalhadores. Né? E é interessante que, mesmo nos governos do Partido dos Trabalhadores, isso não se efetivou. Eu sei que passava pelo parlamento, mas não se efetiva. Né? Então, eu queria te perguntar quais os motivos que tu acha que isso não ocorreu e mais uma outra questão. Né? Se, desde então, essa negligência em relação à soberania do Saara Ocidental, né, ela se tornou maior com o governo Bolsonaro. Né? Como é que é hoje isso? Né? Ou não há relação alguma? Né? Porque a gente, inclusive, vê no documentário que existem supostos interesses do Brasil se tornar neutro em relação ao Marrocos, por exemplo, com fosfato, que vocês, enfim, problematizaram os recursos naturais, né, no documentário. Desculpe essa fala meio caótica, mas eu e o Edson, a meninada, a gente organizou um pouco essa questão em torno do Brasil. A dificuldade do Brasil apoiar a soberania, que dói, ver no documentário o quanto eles esperavam isso do Brasil, um governo de frente popular que se esperava isso, que não ocorre, e aí essa degringolação aí com o genocida Bolsonaro. Como é que tu enxerga? Ô, Caio, você toca num... Esse, inclusive, depois eu e o Rodrigo fizemos um artigo aí acadêmico falando sobre a relação do Brasil com o Saara Ocidental, né? E você toca num ponto que, para a gente, era o que doía mais. Os governos progressistas do PT, eles tiveram todas as possibilidades, inclusive o Lula, no finalzinho, ele reconhece a Palestina, e isso não mudou nada a questão com Israel, o Brasil continuou mantendo relações com Israel e tudo, mas a gente tentou aventar algumas possibilidades para isso, né? Por que o os governos progressistas não reconheceram? Eles tinham uma relação muito assim amistosa, então eles mudaram o status do representante da Frente Polisário no Brasil, porque antes ele podia ficar 6 meses, tinha que sair e voltar. Aí, como ele não tem um status de diplomata, então ele tem um status de... Eu esqueci o nome que eles usam, mas ele pode permanecer no Brasil, ele tem mais liberdades, né? Então, o Brasil ele deu
essa possibilidade durante o governo do presidente Lula e da Dilma. Só que, por outro lado, a gente detecta que a gente chama de um lobby marroquino no Brasil. Esse lobby ele tá voltado tanto para as questões vinculadas ao fosfato. Por exemplo, fosfato a gente tem que lembrar que é utilizado como chama a plantação? Fugiu o nome daquelas. Fertilizante. Fertilizante, desculpa. Fertilizante. Ele é usado em fertilizante. Então existe uma parte do agro que gosta muito dessa relação, né? Então, eles se beneficiam. Na época que a gente estava fazendo uma pesquisa, a gente não concretizou isso, mas havia o interesse dos marroquinos comprarem uma região ali no Paraná para ser uma central de distribuição de fosfato por todo o Brasil, né? Então, você vê assim, tem uma relação próxima com essa indústria do agro, que ela é poderosíssima, né? Então, os marroquinos se aliam a essa questão. E eles se articulam muito bem dentro do poder. Então, em 2000, isso fez com que... e o Brasil, tem que lembrar, parece uma coisa boba, mas quando o Brasil o Marrocos votou favorável ao Brasil na questão do Brasil ser sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas. E depois, quando o Marrocos se candidatou, o Brasil acho que foi o único que votou retribuindo. Parece uma besteira isso, mas você vê que existe uma troca de favores entre esses, né? Sem contar outras declarações que foram feitas, mas eu não tenho como constatar, mas dizem que muitos parlamentares são convidados pelos marroquinos para fazer viagens e passear e conhecer o Marrocos, e isso e aquilo. Então, chama de um soft power, né? Por exemplo, no documentário a gente mostra, teve um ano que a escola de samba ganhou o carnaval no Rio de Janeiro com o tema do Marrocos. A gente tem a novela O Clone, que está repassando agora, se passa no Marrocos, né? Em São Paulo tinha voos semanais, não sei se ainda tem, mas tinha voos semanais para Casablanca. Então, tem toda uma construção desse soft power por parte deles. Até a gente mostra também a Royal Maroc, que é uma companhia aérea, teve uma época que ela patrocinou o Santos, né? Então, eles estão inseridos aqui para tentar construir uma imagem diferenciada. E isso tem peso, eles têm muito dinheiro. Eles financiam várias ações aqui dentro, e isso fez com que o governo não atuasse, né, nessa área. A gente perguntou até no final do documentário, a gente fala que quando pediu para conversar com o Itamaraty falou que só falava em off com a gente, nunca viu. Não dá, né? Não dá para o Itamaraty falar em off, ele não pode falar em off. Ele tem que ter, o que ele fala, ele tem que assinar ali. E aí fomos eu e o Rodrigo lá para o Itamaraty conversar com o cara, e o cara, é assim. A gente falava, está acontecendo isso, existe um comércio de fosfato, de pescado que vem de lá e tá vindo ilegal aqui. É verdade, nossa, tal. Falar para o menino que era um estagiário lá, que tinha acabado de passar no concurso do Rio Branco, anota aí, vai anotando, anota. Aí a gente falou assim, bom, é uma piada, né? O Ministério da Defesa não permitiu que a gente conversasse com os militares que participaram da Minurso. Então, existe uma certa estrutura que fez com que o Brasil não tomasse uma atitude favorável ao reconhecimento do Saara. E é interessante, porque você mencionou do Congresso, mas no Congresso existiam algumas ações que eram favoráveis. Então, existiam alguns parlamentares que eram totalmente favoráveis a isso, né? E a gente entrevistou o Jean Willis, na época que ele era deputado, e ele foi presidente de uma das comissões que discutiu sobre o Saara Ocidental, e o cara conhecia pra caramba. O cara, ele tinha um conhecimento internacional que eu fiquei admirado, porque muita gente não sabe nada lá, né? E aí e antes dele esse é um fato interessante, antes dele teve uma outra comissão de relações internacionais que discutiu sobre o Saara Ocidental, e era um deputado que era do PSDB. E aí a gente estava lá no Congresso, aí um amigo falou assim, olha, aquele deputado lá, ele foi presidente de uma comissão, né? E aí já era governo Temer. Aí eu fui conversar com ele, pedi para o deputado, posso conversar com o senhor foi presidente, tal. Ele já veio com aquela postura assim, olha, eu só falo o que o Itamaraty mandar.
Falei, cara, que coisa. Mas a gente começou a ver que no governo do Temer mudou, né? Bom, vocês sabem tão bem quanto eu. No governo do Temer, essa política internacional ficou meio jogada de lado, assim, e o pessoal não sabia exatamente como atuar, ficou com medo, né? Então, né, o Saara Ocidental, eles não queriam conversar sobre esse tema. Um deputado que era presidente de comissão não quis dar nenhuma declaração. Ele falou, se você me perguntar oficialmente, eu vou perguntar para o Itamaraty o que eu tenho que responder. Eu falei, não, então deixa, deputado, não precisa se incomodar, não, porque do Itamaraty a gente já sabe a resposta. E aí a gente começou a ver que essa situação estava muito estranha, né? E mesmo o representante da Polisário, ele começou a ter muita dificuldade para atuar ali, porque no período do governo do Lula e da Dilma, ele tinha toda a liberdade, né? E conversando com outros também parlamentares, deputados, senadores, que nem são tão progressistas, mas eram sensíveis à causa, né? Agora, aí quando muda para o governo Bolsonaro e acabou, né? Aí, lamentavelmente, Kaiowá, Edson, o pessoal que está assistindo, acabou, porque aí você já sabe, primeiro, que tem um alinhamento total ao Estado de Israel, e Israel tem essa relação extremamente próxima ao Marrocos, então acaba não tendo outra possibilidade, né? O Saara Ocidental, o representante da Polisário, ele fica com dificuldade de atuar dentro do Congresso, né? Porque muda, né? Primeiro, imagina esses deputados que entraram lá, gente, os caras primeiro não sabem o que é o Saara Ocidental, e segundo, eles estão vinculados a interesses outros, né? Então, a Polisário, ela perdeu todo o espaço, né? Não tem mais, assim, até havia marcado uma outra comissão para eu, o Rodrigo, mais umas pessoas irmos lá para discutir essa questão lá no Congresso, foi cancelando tudo. Então, o Saara foi... Aí depois entrou a pandemia, aí realmente o Saara foi abandonado. Mas é uma questão que não tem interesse, não há interesse político algum do Brasil buscar um posicionamento. Então, quando você pergunta para o Brasil, pergunta para o Itamaraty, o que ele diz é que essa é uma questão que quem tem que resolver é a ONU, está sob a responsabilidade da ONU, então o posicionamento... Desculpa, eles não têm que tomar uma posição porque eles estão esperando que a ONU solucione a questão. E a gente sabe que a ONU não soluciona a questão porque a MINURSO não faz nada, ou seja, eles estão apoiando o conquistador, a pessoa que está lá colonizando um território que não é dele, né? Então, a gente percebe essa lógica que funciona, mas o Brasil, se você acusar o Brasil, ele fala, eu não posso fazer nada. Mas no caso da Palestina, o Brasil reconheceu. Agora, no caso do Saara, aí ele não pode fazer nada. Então, entrou numa espiral assim, pavorosa. Esse tema está assim, quase sepultado, né? Eu acho que depois desse governo, ano que vem, vamos ter que voltar. Existe uma associação de Saaraui aqui no Brasil, eu faço parte também, e a gente luta, a gente leva essas questões, discute em lives, tal, produz alguma coisa, mas é muito pequeno, né, gente? Se vocês sabem tão bem quanto eu que o acesso às pessoas chegarem a essas informações é muito pequeno. E no Brasil é diferente da Espanha. Na Espanha, em qualquer lugar que você colocar Saara Ocidental, os caras sabem, é parte da história deles, né? Aqui não dá, você tem que contar toda essa história antes e aí a pessoa fica então, legal. Então é um tema que ainda fica um pouco de nicho. Por isso que o documentário começa a divulgar um pouco mais. Fantástico, Renato. Eu acho que uma das coisas que mais me impressiona em relação à situação do Saara Ocidental, obviamente, que pese a invasão, a ocupação, a expulsão da população, mas é a construção dessa estrutura que tem 2.700 quilômetros. É uma estrutura física de 2.700 quilômetros, que não é composta apenas por muros, mas é composta também por bases militares, né, de tantos em tantos quilômetros, a presença militar ao longo dessa estrutura gigantesca, e em grande parte dessa estrutura, dessa barreira física e de vigilância, também campos minados, né? Então,
se eu entendi corretamente, cerca de 5 quilômetros antes de tu conseguir chegar a te aproximar a essa barreira, existem campos minados que te impossibilitam por completo de qualquer aproximação. Essa questão da ocupação do território, essa questão de um processo colonialista, essa questão da constituição de barreiras físicas, a questão de separação de uma comunidade, tudo isso me remete muito à situação da própria Palestina, né? E aí eu gostaria que falasse, se fosse possível, se tu observa semelhanças, se tu observas pontos em comum, né? Que relações poderiam ser estabelecidas entre a situação palestina e a situação do Saara Ocidental? E você agora falando dessa situação ali nas proximidades do muro, e é um muro, porque quando você está vindo assim de carro, olhando, você não consegue perceber, porque ele é feito da mesma cor da terra, do deserto, então você olha assim, isso certamente é estratégico para a pessoa vai direto e entra nos campos minados, né? E aquela região ali, existiam algumas ONGs que trabalhavam não é desmonte das minas, Desativando. Desativando, exato. Só que existem recursos. E aí, como é um caso do Saara Ocidental que ninguém está interessado, então a ONG também perdeu dinheiro, então acabou, não tem mais quem faça essa desativação dessas minas. E ali, hoje, é uma região que não tem muita população, tem os nômades, tem uma população bastante nômade que ela vive ali e tal, e ainda sofre alguns acidentes, né? Existem muitos mutilados, mas hoje vai reduzindo. Mas ainda é um campo perigoso. Até, bem lembrado, tem um outro documentário, que era de outros brasileiros, colegas também, eles saíram do campo eles saíram lá da Gel e eles estavam indo na Gergarat, que é onde aconteceu a guerra, lá no extremo sul do Saara Ocidental, e eles queriam encontrar o mar, que é uma passagem minúscula. No final, se você pegar o mapa, você vai ver que o muro ele sai do Saara, ele sai do Marrocos, atravessa o Saara Ocidental, e lá embaixo tem uma viazinha que chega ao mar. E esses dois documentaristas brasileiros, eles estavam em 2 carros com mais uma estrutura, porque tem que ter estrutura militar, senão você não anda ali, né? E eles passaram em cima de uma mina, explodiu o carro, o cara estava gravando, explodiu o carro do cara. A sorte foi que eles não aconteceu nada, exceto eles não conseguiram chegar até o mar, tiveram que voltar todo mundo num carro só. Então, essas minas, elas estão lá, e a gente andando, a gente vê, assim, né, algumas que já foram explodidas, né? Então você vê as carcaças dela, e outras que a gente sempre tem que ir com pessoas da região, e aí eles mostram, aqui não anda, você tem que andar em lugares assim muito específicos, né? Então é um local que está assim, perigosíssimo mesmo, a gente tem que ir só nesses locais especificamente, né? Mas, com relação à Palestina e o Saara Ocidental, eu acho que são 2 povos que vivem a mesma assim, opressão de potências, né? Não vou dizer que... Podemos até dizer que é uma potência colonizadora, ainda que não se use esse termo para o Estado de Israel, porque, na verdade, Israel tem uma outra estratégia, né? Na verdade, Israel tem uma estratégia de tentar gradualmente conquistar aquele território e expulsar aquela população dali. Ele não quer a integração daquela população a um Estado israelense. E é diferente do que acontece no Marrocos, porque no Marrocos, o Marrocos ele não está preocupado em expulsar aqueles sarauís que vivem no território conquistado. Ele está preocupado em anular essas pessoas. E anular essas pessoas é você oferecer... Existem casos, né, oferecem facilidades, né? Os sarauís, eles são muito difíceis de serem corrompidos, mas em algum nível alguém vai se corromper, lógico, né? Então, eu acho que o nível, a estrutura de repressão também é um pouco diferente, né? Porque Israel, ele tem um nível de tecnologia e está muito dentro dele, assim, né? Quem esteve lá sabe, Israel e Cisjordânia é uma coisa só. Tem aquele muro em alguns lugares mais alto, mais baixo e tal, mas é uma estrutura orgânica, é quase uma coisa só, né?
principalmente na região do muro. Agora, ali não, ali no Saara Ocidental é um pouco distinto, né? Então, eles criaram uma barreira no meio do deserto para que aquela região que interessa, que tem recursos minerais, existem estudos na época ainda do período colonial da Espanha, que talvez aquele território possa ter petróleo, né? Então, eles pararam, eu acho que os britânicos fizeram estudos ali, depois eles interromperam. É uma região que tem minérios que talvez sejam interessantes serem explorados, né? E fora o pescado, que é uma região que tem uma quantidade, isso é muito rica, tal. Então, os marroquinos, eles estão interessados nisso, em dominar e controlar aquela população, sem que expulsá-las, né? Então, talvez tenham outras analogias que a gente possa levar adiante, né? E também é uma questão, assim, a questão palestina, bem ou mal, a grande maioria da população conhece. Porque existem atores muito fortes, né? Você vai falar de uma OLP, de um Yasser Arafat, é uma coisa assim, ele é símbolo de luta, né? Então tem um histórico muito mais extenso, e a mídia, ela contou essa história. Agora, do Saara Ocidental, eu falei do Bassiri, tem uma outra liderança que me fugiu o nome agora, é um dos grandes, é o grande líder, desculpa, eu vou lembrar até o final, mas é uma das grandes lideranças, é o cara que organizou a Polisário, e ele morre jovem também, é um cara, ele vira um mito, né? Fugiu. Então, mas quem conhece a história do Saara Ocidental. Então, eu acho que essa é a diferença. No mundo inteiro, a gente pode ter um posicionamento, grosso modo, você é favorável ou não aos palestinos. Agora, no Saara Ocidental, você não tem nem como se posicionar. Então, eles têm um trabalho redobrado de explicar a causa deles, mostrar, né? Em tese, eu acho que a causa talvez saaraui seja mais simples, porque era um território em descolonização. Então, era muito fácil. A Espanha saiu, autonomia, o direito de autodeterminação daqueles povos. Isso era consagrado no direito, consagrado. Todos os povos ali do continente africano tiveram seu direito resguardado, né? Então, eu acho que talvez tenha mais algumas questões que poderíamos tentar fazer uma comparação, mas eu acho que as principais seriam essas, Edson. Talvez alguma coisa alguém suscitar, a gente pode tentar problematizar um pouco mais. Saravá, Renato. Querido Renato, estamos indo para o fim, cara, da nossa proposta, porque nós vamos fazer uma última questão, tu deve já estar cansado, porque, cara, é muita informação, está sendo muito legal, sensacional. E uma pergunta que nós tínhamos, tu estava respondendo agora, tu já tinha até abordado, falando da tua trajetória no território, né? Que a gente fica impressionado com a invisibilidade, né, dessa pauta. Né? É impressionante. Tu mesmo falou da repressão, e como também o poder, né, econômico, né, cara, os interesses econômicos acabam blindando mesmo uma análise crítica, né, da luta da autodeterminação do Saara Ocidental. Né? Essa questão do fosfato que tu traz é emblemático, né? Porque é isso, o fosfato é utilizado no agronegócio no Brasil. É evidente que vai ser silenciado isso. Tá? E, enfim, é uma estrutura muito perversa, né? E a gente fica impressionado que é uma pauta fundamental, tá? E ela é pouco abordada. É bárbara porque o documentário de vocês ele é singular nesse sentido, por tudo que tu contou, pela resistência de vocês no território e pela forma de abordagem. Eu e o Edson, né? E o Edson conversando com a meninada, a gente ficou impressionado, né? E aí a pergunta final cara, né? Viva Saara Ocidental, povo saarauí, né? Autodeterminação, né? Soberania, é evidente. Mas a gente quer saber, tá? No documentário, a população, ela está, desculpa a expressão, mas vou usar outra, está cansada da perspectiva da esperança democrática. Tá? Então, o referendo que não chega nunca, né? Eles e elas, no documentário, vão dizendo isso, olha, não aguentamos mais. Nós recuamos a Frente Polisário, né? Numa estratégia pacifista, mas ela não tem resultado algum. E aí se sugere, inclusive, a possibilidade de um conflito armado. Tá? Então, o referendo desde 1991, já são 30 anos, e que não se efetiva, e o caos, como você falou, só aumenta. Então, a gente queria perguntar para ti, Renato,
desde 2017 para cá, né, neste momento, né, qual a expectativa da população saharaui? Né? Atualizar um pouco isso, né, para nós aqui, para encerrar. Quais são as estratégias hoje que você observa lá? Tá? Se tu puder falar um pouco para a gente encerrar o papo de hoje. Claro, claro. Falta trazer um fato que aconteceu no final do ano passado, mas eu vou, antes de fazer assim, você trouxe uma questão interessante, porque a Frente Polisário ela sempre foi favorável à questão da saída diplomática. E ela tentou de tudo, tem tentado. Depois, quando eles dentro da União Africana, eles se articularam e apontaram diversas formas para resolver essa situação. Só que o próprio governo, o Reino do Marrocos, eles tinham saído da União Africana, depois eles retornam, e aí, uma vez nós fomos entrevistar, eu e o Rodrigo fomos entrevistar o embaixador do Marrocos lá em Brasília, que ele falou que ia nos dar uma entrevista, né? Aí nós ficamos lá, foram 3 horas lá conversando com ele. Nas 2 primeiras horas ele falava, calma, já vamos gravar, mas a gente sabia que já ele não queria gravar. Aí depois, no final, depois das 2 horas, aí a gente começou a fazer pergunta dura com ele e ele respondendo, né? Mas por que eu me lembrei disso? Porque ele disse o seguinte, nós voltamos para a União Africana e agora a gente está comprando os países. Ele falava desse jeito, a gente está comprando os apoios, então a gente vai comprar todo mundo ali para que esses países que reconhecem o Saara Ocidental deixem de reconhecer. E aí esse é o nosso papel. Eu falei, mas isso aí, o senhor acha isso legítimo? Ele falou, não importa se é legítimo, a gente vai comprar. E então a atuação do Marrocos é dessa forma. Em vários outros países, também fora do continente africano. Então, ficou um tanto quanto estagnada a discussão dentro da União Africana. Dentro da ONU, foi aquela questão que eu mencionei a vocês. Não avança, não avança. E tem uma garotada que está falando, me dê as armas que a gente vai fazer essa guerra agora. Né? E aí a Frente Polisário fala, espera. Quando eu voltei lá em 2018 para fazer o pós-doc, aí eu fui entrevistar o ministro das Relações Exteriores e eu perguntava para ele toda hora, que horas vai começar a guerra? Que horas vai começar a guerra? Ele falava assim, não tem hora, mas vai começar. E aí nós tivemos no final de ano passado, foi em novembro, que eu falei que no final do território tem aquela de Guergarat, é uma região que chama de Guergarat, que é o fim do muro, e ali tem alguma população sarauí que estava ali, e os marroquinos invadiram o muro e começaram a bombardear essa população. E aí desencadeou uma guerra no passado. Então, houve esse enfrentamento, os marroquinos romperam o muro, mandaram tropas para lá, e começou E aí o Saara Ocidental também pegou toda uma parte da população dele que estava nos campos de refugiados e levou também. Essa guerra ela teve um destaque muito pequeno nos primeiros dias. Apareceu, assim, na mídia tradicional não se falou. Eu e outros amigos, a gente começou a levar para uma mídia que a gente conhece. Então, a Fórum mencionou, então, o 247, coisas assim, porque na mídia tradicional ninguém deu uma notinha, né? Você encontrava na Espanha alguma coisa que afetava. E aí, essa questão ela não foi resolvida completamente. Essa guerra se estendeu, entrou em janeiro, fevereiro, com aquele conflito que é de desgaste, né? Vai e vem e tal. Mas ninguém tomou uma decisão para expulsar o Marrocos de volta para dentro do território dele. Né? Porque o Marrocos tem interesse em criar uma grande via para entrar, para invadir, para uma estrada para conectar com o país abaixo. Né? E aí, então, a guerra praticamente ela já foi desencadeada. Né? Só não tomou uma proporção ainda maior, porque o Marrocos ele recuou um pouco, mas não terminou essa situação. E também eles vivem numa espécie, é um armistício, né? É um cessar-fogo, na verdade, não é um armistício, é um cessar-fogo que foi assinado em 91. Desculpem. Aí, em 91, foi assinado esse cessar-fogo, só que tem cláusulas que têm que ser respeitadas, e o Marrocos não respeita. Então, hoje, a gente está esperando, primeiro essa questão, se a ONU vai adicionar essa questão da verificação da violação de direitos. Se não fizer isso, a tendência é que essa guerra ela alcance uma outra dimensão, Kaiowá. Não tem como mais essa população, ninguém mais acredita. Na verdade, a garotada não acredita mais nas organizações internacionais.
né? E eles acham que a guerra eles vão conquistar somente nas armas, né? E é uma guerra difícil, mas eles se conhecem, eles chamam de, acho que são filhos das nuvens, porque até tem um documentário também do Javier Bardem, que ele fez sobre o Saara Ocidental, acho que ele pôs esse nome, acho que é os filhos das nuvens, porque eles são conhecidos, os sarauís são conhecidos por filhos das nuvens, porque eles vivem no deserto e eles conhecem muito bem. Então vai ser uma outra, vai voltar uma guerra de guerrilha dentro de um deserto, né? Hoje com uma disparidade bastante grande, mas aí quando você conversa com os sarauí, eles não dizem claramente, mas a Argélia não vai deixar os sarauís serem exterminados. E a Argélia, se eu não me engano, é o segundo, é a primeira, Argélia e Egito, um é primeiro e o outro é o segundo maior potencial militar da África. Então, e a Argélia é uma apoiadora clássica do Saara Ocidental, né? E ela não vai entregar. E agora a Argélia também está rompida com o Marrocos, eles fecharam fronteiras, romperam agora a questão de mês, né, de um mês e tal. Então, você entrar numa guerra de fato, essa guerra, a Argélia não interferiu, assim, porque ela foi contida ali, está numa região muito restrita, mas uma guerra de uma dimensão maior, certamente os argelinos vão ser envolvidos. Daí, se você envolve a Argélia, você vai envolver Marrocos, e aí envolve todo o norte ali da África. Já pega uma Líbia que está totalmente desestruturada, uma Tunísia que está mais ou menos. Então, isso também as pessoas levam em consideração para, quando fazem uma análise geopolítica, até que ponto que eles vão deixar também o Marrocos entrar numa guerra dessa suicida para os outros, né? Porque o Marrocos pouco importa, eu acho. Ele entraria, ele acha que ele está com o respaldo sempre de Israel, da França, do governo espanhol, dos Estados Unidos, né? Então, acho que essa análise ela tem que agregar essa questão da geopolítica do norte da África, né? Aí, se em algum momento essas potências entenderem que é favorável, vamos entrar numa guerra contra a Argélia, e aí, mas ele já sabe que guerra com a Argélia não é fácil, porque a Argélia tem uma estrutura militar assim brutal, e o estrago que vai ser, pô, e a França já perdeu uma guerra, né, para os argelinos. Então tem muitas questões envolvidas, Kaiowá, mas eu assim sou muito pessimista com relação a uma saída diplomática, viu? Eu já era naquela ocasião e eu continuo achando que só se houvesse uma mudança, assim, mas que não existe dentro dessas potências, né? Mesmo que hoje o Biden ele reveja o posicionamento do Trump, isso não significa que os outros vão. A França tem interesses econômicos ali dentro, ela tem parcerias com o presidente, com o rei marroquino, então tem várias outras questões envolvendo, questões comerciais envolvendo esses estados, aquela questão que eu falei da contenção do terrorismo. Então, acho pouco provável. Eu lamento não ter uma visão mais positiva, mas eu acho que a situação ali continua muito crítica. Muito bem, Renato. Estamos chegando ao fim desse encontro. Agradecemos muitíssimo a tua participação, agradecemos muito, na verdade, a grande aula de hoje, extremamente esclarecedora, né, sobre essa questão, esse conflito tão pouco conhecido, mas que, como eu falei no início, representa uma tragédia humana de grandes proporções, né? O encontro de hoje fica gravado no canal do YouTube do laboratório, para que outras pessoas tenham acesso, e para mim é fantástico, porque eu posso utilizar esse material aqui em sala de aula, né, junto com os alunos, né, na disciplina obrigatória de mundo árabe e islã. Então, não só pelo encontro de hoje, mas pelos desdobramentos que esse encontro pode ter, uma vez que fica gravado e que a gente pode utilizar junto com os nossos alunos. Agradeço muitíssimo as pessoas que nos acompanharam no canal do YouTube. E, Renato, muito obrigado, um grande abraço, cara. Até a próxima. Eu que agradeço, um prazer imenso. Conversar com vocês, eu não vi o tempo passar, é extremamente agradável esse formato que vocês constituíram, essa bate-papo, eu gostei bate-papo, e realmente um prazer.
Quando quiserem, vai ser um prazer a gente fazer outras discussões, rever o Edson, Kaiowá, um companheiro de longa data, é sempre um imenso prazer revê-lo, e todo mundo que acompanhou. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo, Edson. Até a próxima. Até mais.